As pessoas que defendem a lei, elas dizem que a misoginia ela é a raiz da violência contra a mulher. Que significa misoginia, aquele ódio da mulher, né? Por ser mulher. Quando você xinga uma mulher, você ofende exatamente por ser mulher. Quem critica a lei diz que pode haver um grande risco de liberdade de expressão. Tolhida. E com isso, aumentaria até uma disputa desnecessária, um desgaste entre homens e mulheres. Que mais estaríamos falando de uma guerra que foi criada de forma imaginária e não de fato é aquilo que, por exemplo, tem efetividade quando a gente fala de feminicídio, de violência física contra a mulher. E aí começou essa discussão toda. Tá bom, Fernanda. Então chama as convidadas, por favor. E olha, quem vai conversar com a gente hoje é a Eduarda Campopiano, ela que é vereadora, e também a Fernanda Melchiona, que é deputada federal. As meninas já estão aí? Então, enquanto elas se ajeitam, vamos rodar a vinheta. Vamos lá? Vamos lá, vamos rodar. Agora sim, já rodou a vinheta, que aliás essa vinheta é muito bonita e tem que ser rodada sempre, né? Agora a gente já tá com as meninas aí, Romero? Já? Olha, deixa eu cumprimentar primeiramente então aqui a nossa querida Eduarda Campopiano. Eduarda, boa noite, seja bem-vinda. Queria pedir para você se apresentar para quem está nos acompanhando. Olá, boa noite. Conseguem me ouvir bem? Sim. E do outro lado... Legal. Aqui... Bom, eu sou Eduarda Campopiano, eu tenho 22 anos, sou vereadora na cidade de Praia Grande, fui a mulher mais votada da história da cidade e também a vereadora mais jovem da cidade. E é isso aí, é um prazer estar aqui. Eduarda, quantos anos você tem? Você tem cara de novinha mesmo, quantos anos? Tenho 22, Vilela. 22 anos. Nossa, é muito nova. É a idade do Bigoda que trabalha aqui com a gente, não é? Ele tem 20. Ele tem 20. Tem 20, tá. 20. Seja bem-vindo, então. E pedir também para Fernanda Melchiona se apresentar. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos da equipe do Inteligência Limitada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Fernanda, eu estou deputada federal, porque política não é carreira. Eu sou bibliotecária de formação, estou no meu segundo mandato de deputada federal. Fui a mulher mais votada no estado do Rio Grande do Sul e comando a Comissão Externa de Combate aos Feminicídios no estado. Um trabalho de 9 meses indo em todas as regiões do Rio Grande do Sul para ver as falhas do sistema e as boas políticas para combater esse crime tão violento contra as mulheres. E, claro, sou feminista. Então, agradecer as duas mulheres muito bem votadas, o que deixa a gente feliz e mostra uma mudança também no eleitorado, né? Com certeza, e uma presença muito forte da mulherada na política agora, né? A representatividade, que Exatamente. É muito importante. Fernanda, como faremos? Você que escolhe, quem começa. Quem gostaria de começar defendendo aí o seu ponto de vista e falando o porquê, se é a favor ou contra da nova lei da misoginia aqui no Brasil? Qual de vocês gostaria de começar? Podemos começar com a deputada. Então, se Fernanda, ela quiser. É com você, Fernanda, por favor. Pode ser tu também, Eduarda, tranquilo, viu? Se quer que eu comece, eu começo. Pode ser. Olha, gente, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Eu só fico estarrecida com um assunto tão óbvio ser uma polêmica. Eu fico pensando que mulheres que lutaram muito para a gente ter o direito ao voto, inclusive estar nesse espaço de representatividade, devem se revirar no túmulo quando vêm mulheres desconsiderar a luta histórica contra a violência contra a mulher. Porque é evidente que nós vivemos uma onda de feminicídio. Tirar da invisibilidade a misoginia como a raiz da violência contra a mulher é fundamental como um avanço civilizatório, né? Como um avanço civilizatório de reconhecer esse ódio, essa aversão, que, aliás, está muito bem claro no artigo 2º que se trata de ódio, aversão e desrespeito às mulheres, não um crime de opinião, como a extrema-direita tenta vender, para não ter avanços civilizatórios que permitam a gente estruturalmente enfrentar o machismo, a misoginia e o patriarcado, que faz a cada dia 4 vítimas. 4 mulheres morrem por dia no Brasil por serem mulheres. Por quê? Porque são ódios vitimados, crimes vitimados
por maridos, ex-maridos, companheiros e ex-companheiros, motivados basicamente por uma ideia de que a mulher é sua propriedade, seja por ciúme, seja por traição, seja pelo argumento que o homem bebeu demais, o que, enfim, é um absurdo, porque primeiro é um crime, e segundo, a raiz de desconsiderar, desrespeitar e enxergar aquela mulher como sua propriedade. Isso, infelizmente, é corriqueiro no Brasil e, infelizmente, aumentou, né? Apesar de muitas leis de proteção às mulheres, que são leis boas, mas que precisam ser efetivadas. Em outro programa nós podemos debater. Para vocês terem uma ideia, o Brasil registrou ano passado 80 mil estupros, 83 mil estupros, 44 mil cometidos contra mulheres, a maioria meninas. E quando a gente pensa em criminalizar a misoginia e o machismo, tem a ver com um discurso que retroalimenta, desensibiliza e naturaliza a violência contra as mulheres. Nós estamos falando de um vídeo, por exemplo, que circulou no TikTok, ensinando homens a bater na mulher. Era o que fazer quando ela disser não. Meu Deus, o que é isso? E circulou livremente na internet, como uma apologia a um crime contra meninas. Quando se fala em misoginia, se fala da lista de estupráveis que aconteceu numa instituição aqui do Rio Grande do Sul, em que tinha foto de meninas consideradas estupráveis por meninos extremamente violentos. Quando nós estamos falando de misoginia, nós estamos falando do estupro coletivo em Copacabana, em que 4 adolescentes, 18, 19 anos, estupraram, emboscaram e ainda um deles usou uma camiseta dessa machosfera dizendo que não era para se arrepender de nada. Quando nós estamos falando de misoginia, nós estamos falando do caso da Tainara, arrastada em São Paulo e que infelizmente morreu. Nós estamos falando do caso da Juliana, que infelizmente recebeu 61 socos dentro de um elevador. E quando nós estamos falando em desnaturalizar a misoginia, nós estamos falando num sentido de alerta para que as mulheres também não aceitem, porque o crime de feminicídio não acontece do dia para a noite. O homem não vira um feminicida em 24 horas, tem um ciclo de violência psicológica, um ciclo de violência patrimonial, um ciclo de violência de lesão corporal, um ciclo de violência que vai se perpetuando e chega no feminicídio. Por isso, tipificar feminicídio é importante, que permitiu reconhecer, né, reconhecer essa violência de gênero, e destaca-se que é a maior pena do nosso Código Penal brasileiro. E segundo, também permitiu e permite, ao a gente fazer o debate da misoginia, romper com discursos violentos que são gatilhos para a violência que acontece no espaço privado. Dizer que é um crime passional é retroceder 30, 40 anos, é ignorar a Ângela Diniz assassinada como foi pelo Doca Street e a campanha do movimento de mulheres que naquele momento disse quem ama não mata e garantiu que esse homem fosse condenado a 15 anos. Reconhecer a misoginia e o feminicídio é garantir que se possa, por um lado, atacar esse discurso e essa violência, e ao mesmo tempo pensar em ações preventivas, porque a gente precisa discutir isso nas escolas. Mas justamente a extrema-direita, que agora está fazendo o maior escarcéu com uma lei para proteger mulheres, foram os que tiraram o debate de gênero das escolas há 10 anos atrás. Quando se diz para debater gênero, se diz exatamente para desnaturalizar esses papéis, para educar meninas a não aceitar, para educar meninos a não ser violentos, meninos que muitas vezes viram esse ciclo de violência em casa. Então, nós temos a convicção de que o feminismo não é o contrário do machismo. O feminismo é a negação do machismo. Nós queremos uma sociedade de igualdade, nós queremos que mulheres ganhem menos, mesmo que os homens, nós queremos que mulheres não sejam violentadas e assassinadas por serem mulheres, e não queremos que os homens também o sejam. Nós queremos uma divisão igualitária do trabalho. E aí, quando eu vejo os argumentos, fico realmente estarrecida. Assim, é quase uma ginástica retórica para justificar o injustificável. Felizmente, nós já avançamos bastante. Crime passional foi há 50 anos atrás e legítima defesa da honra saiu dos anos 2000, que era o argumento que os homens que matavam as suas mulheres usavam para tentar se safar no judiciário. É um avanço muito importante e nós vamos fazer de tudo para que seja aprovado rapidamente na Câmara dos Deputados. Obrigada. Agora é com você, Eduarda, por favor. Bom, vamos lá. Eu acho interessante a carga emocional que geralmente as pessoas que são a favor da lei de misoginia trazem para o debate. É muito difícil você querer debater um projeto de lei, você querer debater leis e você querer debater dados, quando todo o discurso tem uma carga emocional pesadíssima para tentar coagir as pessoas a assumirem uma opinião que na maioria das vezes não é verdadeira. Por exemplo, a deputada citou a lei de defesa da honra usada por homens.
Um dos exemplos mais famosos do uso de defesa da honra foi quando o irmão do Nelson Rodrigues foi assassinado por uma mulher. Ela alegou defesa da própria honra e foi inocentada de ter matado o irmão do escritor Nelson Rodrigues. Então, eu acho que a melhor forma para a gente tratar do tema da tal da misoginia é a gente ser um pouquinho mais racional. Vamos lá, eu manifestei a minha opinião em diversas vezes nas minhas redes sociais. Eu não acredito na tipificação de feminicídio, eu não acho que feminicídio seja algo que exista, porque eu acho que você não pode categorizar um assassinato única e especificamente pela intenção que o autor pode ter tido dentro da cabeça dele, quando a intenção real e visível se encaixa no crime passional. O que eu sou favorável é que existam agravantes quando um homem se vale da sua superioridade física para agredir uma mulher. Acontece que esses agravantes devem valer em todos os casos. Por exemplo, a maioria dos casos de crianças sendo mortas pelos pais envolvem os filhos homens sendo mortos pelas mães. Nesse caso também deve haver um agravante, porque a mãe também é fisicamente mais forte do que o filho. Mas, enfim, não vamos entrar na esfera de outros crimes. O que a lei de misoginia de fato fala, e o artigo mais perigoso de todos é o artigo 20C. O artigo 20C diz: o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado a pessoa ou grupos minoritários, no caso as mulheres, que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida. Ou seja, todo um artigo para definir qual conduta vai ser avaliada para criminalizar um homem é subjetivo. A condenação desse homem passa a depender apenas da percepção subjetiva da mulher que vai acusá-lo. Se eu quero dizer que eu me senti constrangida, como alguém vai refutar que eu me senti constrangida? Como alguém vai refutar, por exemplo, que eu me senti envergonhada? A única coisa que pode validar essa acusação é a minha própria opinião como mulher contra um homem. A condenação do homem passa a valer da percepção subjetiva de uma mulher. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de um pastor. Eu não sou nem evangélica, eu sou católica, mas vale para cristãos porque é algo que está dentro da Bíblia. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Está na Bíblia, portanto faz parte da religião cristã esse versículo. É uma questão de conduta. Se um pastor está dentro de uma igreja, ou se um padre está dentro de uma igreja, e ele diz isso, ele prega o que a Bíblia defende, e uma mulher se sente envergonhada ou constrangida porque ela não quer ser submissa, ela pode usar da lei de misoginia contra esse pastor ou contra esse padre? Ela pode, porque não existe nada na lei que diga que ela não possa. Criminalizar opiniões erradas cria uma polícia de pensamento. Porque, na maioria das vezes, quem vai definir o que é errado de se pensar ou não é o Estado. A gente pode ver isso, por exemplo, no exemplo recente. Uma parlamentar de extrema esquerda, Tabata Amaral, quis propor uma lei para criminalizar o antissemitismo no Brasil. E o projeto foi rapidamente dispensado por todas as bancadas de esquerda. E já saiu de cogitação. Isso nem vai chegar para votação. Então, até que ponto existe realmente uma preocupação com os tais grupos minoritários? O meu ponto com a lei de misoginia é que ele não necessariamente combate nada. Ele criminaliza discursos, como os exemplos que a própria relatora do projeto, a Soraya Tronic, deu. Se alguém virar para ela e falar, sai daí, vai lavar uma louça, isso é crime? Não, não é. Não deveria ser. Jamais. O próprio exemplo que foi dado na grande mídia quando citaram a lei. Por que você tá brava assim? Você tá de TPM? Isso não deve ser considerado crime. E esses foram os principais exemplos que tanto a relatora do processo quanto a grande mídia deram pra gente trabalhar. E o artigo 20C traz toda a subjetividade da lei. O que esse tipo de discurso faz, o que o PL da misoginia faz, é oficializar uma guerra de sexos. É oficializar uma invenção de que os homens são invariavelmente agressores em certos casos e as mulheres são invariavelmente vítimas. Quando se trata da lei de misoginia, é isso que a gente tem. Homens invariavelmente agressores e mulheres invariavelmente vítimas. Isso é uma aberração jurídica. Porque não tem como você ter um direito que beneficie apenas um grupo, porque todo mundo sempre fala de direitos iguais. E quando um direito é desigual, quando um direito age em benefício de um grupo e em detrimento de outro, ele deixa de ser direito e se torna um privilégio injusto criado com intenções políticas. E
O resultado disso, se passar no Congresso, porque nós estamos trabalhando para fazer todas as articulações possíveis para impedir que isso passe pela Câmara dos Deputados, se isso for aceito,